Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Eu estou muito animado para trazer essa palavra diretamente de Deus para o seu coração. Eu gostaria de introduzir esta palavra dizendo que todos nós vivemos num mundo com eletricidade, né? E eletricidade é também chamado de força, né? Tanto tem aquela companhia, Força e Luz, né? Bom, a eletricidade, então, é esta força que ela é canalizada através dos fios, tá? E ela é canalizada onde? Nos eletrodomésticos, não é isso? Na geladeira, no fogão, no micro-ondas, no ar-condicionado, mas também na luz, né? Para que a gente não fique no escuro. Agora, para que você canalize a eletricidade para todos esses appliances, né? Essas amenidades, esses eletrodomésticos, é muito necessário que você tenha um ponto de contato, não é isso? E esse ponto de contato é o switcher, essa coisinha que você aperta aí e faz ligar a luz, né? É o on da sua televisão e daí por diante. Nós praticamente não podemos mais conceber a vida sem eletricidade, porque a eletricidade, ela nos provê poder, nos provê todas essas facilidades e torna a vida muito mais tranquila e muito melhor, né? Mas esse poder, ele precisa de um ponto de contato. Em outras palavras, eu estou repetindo aqui, você precisa de um switcher para ligar e para desligar. Agora, você sabia que também nós podemos ter um ponto de contato entre nós e Deus, entre você e Deus, de maneira que esse contato libere o poder de Deus na sua vida? Bom, eu quero dizer que este ponto de contato que nós podemos ter com Deus é a oração, tá? Existem muitas pessoas que culpam a Deus, né? Pela falta de provisão, porque não entendem o que Deus quer, a vontade de Deus, né? Não tem um ponto de contato com Deus para que seja canalizado todo o poder, todas as bênçãos de Deus, que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais, em Cristo, como diz Efésios capítulo 1, né? Agora, é importante que você entenda que quando nós não fazemos esse contato, nós passamos a pensar que essa provisão não existe, ou pelo menos ela não é para nós. Por isso eu quero dizer para você hoje que a oração é uma necessidade. E quando a gente ora da maneira correta, nós canalizamos um poder sobrenatural. Então hoje eu quero dar dicas maravilhosas de como você ter uma oração super poderosa, tá? Como a oração de Elias. Mas lembre-se, quando não há oração, não há contato. Quando não há contato, não há como você receber tudo aquilo que Deus já declarou e já abençoou nas regiões celestiais, tá? Para muita gente, eu percebo que a oração é uma coisa meio formal, né? Formalizada. É que nem você ir num campo de futebol e todo mundo cantar o hino nacional e você canta até sem pensar no que está cantando. Mas a lição que você vai aprender hoje de Elias é tão maravilhosa e ele nos ensina algumas dicas importantes de como ter esse ponto de contato com Deus, ou seja, ligar o switcher, né? Ligar aquele botão de on para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a nossa vida. Então eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. A primeira delas, tá? A oração é um mecanismo necessário para que Deus libere o que Ele pretende liberar, tá? É importante você saber que a oração não faz Deus fazer o que Ele não quer, tá? A oração faz Deus liberar na tua vida o que Ele quer liberar. Então, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai chegar nos céus e Deus vai apresentar um armazém cheio de coisas, de realizações que vocês poderiam ter feito, que nós, né, vou me incluir nisso, poderíamos ter feito, que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Ou coisas que nós poderíamos ter nos apropriados e deveríamos ter nos apropriado e não nos apropriamos. Por quê? Porque não oramos, não ligamos o botão do switch, né? Do ligar. Olha o que Isaías 65, versículo 24 diz.
E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu vou repetir, Deus está falando. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ou seja, Deus está dizendo que a resposta para aquela oração que você vai fazer, ela já foi dada, mas ela só é liberada na tua vida quando a oração for feita, tá? Então, queridos, é importante que você saiba que a vontade de Deus já foi declarada para a sua vida, né? Deus declarou que você viesse à existência, que você existisse, mas Ele não só te fez nascer, não é? Ele planejou alguma coisa extraordinária para a tua vida inteira, tá? Ele já decretou tudo lá na eternidade a respeito da sua vida, muito antes dele conversar isso com você, tá? Então, ele já, é como se ele tivesse já colocado uma quantia, sabe, enorme no seu banco, mas você teria que ir lá sacar. Então, esse ato de ir ao banco sacar é parecido com o ato de, através da oração, nós irmos até a presença de Deus e tirarmos as bênçãos que já nos foram concedidas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como está lá em Efésios capítulo 1. Portanto, gente, a oração, ela ativa os decretos de Deus. E a vontade de Deus, ela é estabelecida na tua vida. Eu não sei se você tem algum tipo de televisão a cabo, Sky ou outro tipo de TV a cabo. Você observa que quando eles vêm instalar, eles botam aquela caixinha, né? Aquilo lá é um receiver. Aquilo lá decodifica o sinal, entendeu? Que as emissoras a cabo, né, vão transmitir aquela programação, e sem essa caixinha você não consegue passar direto para a televisão, porque a televisão simplesmente não vai ler, ela precisa daquele decodificador, né? Então, você recebe aquela caixinha programada para canalizar a programação. Mas é importante que você saiba que a programação é feita pelos muitos canais que estão ali naquela tua TV a cabo. Então, esse receiver, né, ele não faz o programa, ele não produz o programa, ele só interpreta os códigos lá, os sinais, e faz com que a televisão, né, passe o programa que aquela televisão lá a cabo, né, aqueles canais a cabo produziram, tá? Então o que ele faz é receber a informação que você não pode ver sem ele e transforma a informação de maneira que você possa ver. Não é lindo isso, gente? Eu gosto de trazer a palavra de Deus de maneira bem prática para que todo mundo entenda. Então a oração é igual a essa caixinha, esse mecanismo que pega todas as bênçãos que Deus já produziu, já estabeleceu, que já estão nas regiões celestiais, e através da oração ele canaliza, ele decodifica e faz com que aquelas bênçãos que estão numa outra dimensão venham para a dimensão do mundo físico que nós estamos vivendo, o mundo real. Então, o nosso papel quando oramos é trazer para o mundo físico, tá, aquilo que Deus já decidiu nos dar, mas que está no mundo espiritual. Nós, com certeza, nós somos o ponto de contato, o switcher. A oração, quando a gente faz isso, ela liga o botão e todas aquelas bênçãos decretadas por Deus vão fazer parte da nossa vida. Eu quero ler lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Eu quero explicar para vocês. O povo de Israel estava vivendo em pecado, eles estavam acreditando que o Deus Baal, que era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, era ele que fazia a colheita crescer, ele que fazia a chuva descer. E olha, e eles ainda se diziam que criam um Deus Javé, né? Então era uma mistura, um sincretismo, uma idolatria. E Elias, então, gente, ficou muito indignado, o profeta. Olha o que o versículo 1 do capítulo 17, 1 Reis diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Portanto, Elias
avisou e decretou que não choveria até que ele voltasse a falar. Agora, no capítulo 18, ainda de 1 Reis, no versículo 1, a Bíblia diz assim: muito tempo depois, ou seja, passou os 3 anos e meio, né? Veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, no capítulo 17, versículo 1, ele diz que não vai chover. E não choveu, por 3 anos e meio. No 18, versículo 1, ele diz: agora vai chover. E veio a chuva. No 17, ele diz que o céu vai fechar. No 18, ele diz que o céu vai abrir. Notem que as duas informações foram ditas pelo mesmo homem de Deus. As duas orações de Elias foram atendidas. Porque a segunda dica aqui que eu vou dar para vocês: Elias orava segundo a vontade de Deus. Olha lá, Deuteronômio capítulo 11, versículos 16 e 17. Deus fala para o povo de Israel: guardai-vos que não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua messe e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor Deus vos dá. Então Deus, lá em Deuteronômio, na Torá, está dizendo assim: olha, se vocês servirem outros deuses, eu fecho os céus e não vai chover. Se vocês andarem direito, eu abro os céus e vai chover. Em outras palavras, quando Elias ora, o segredo dele é que ele ora segundo a vontade de Deus. Vocês se lembram que eu falei no começo que a oração não vai fazer Deus fazer o que ele não quer? Não. A oração simplesmente vai ligar o switcher, o on, para que aquilo que Deus já decretou aconteça no mundo físico. E foi exatamente assim que Elias orou, e por isso ele obteve resultado. Tá? Porque a palavra de Deus, gente, ela deve ser a fundação das nossas orações. Muitos fazem orações vagas, porque não sabem exatamente o que a Bíblia fala da vontade de Deus, e não estão conectados na vontade de Deus. Ah, Senhor, abençoa. Ah, Senhor, abençoa o quê? Como é que você quer a sua bênção? Você quer bênção de provisão? Está na Bíblia que Deus é o provedor? Tá. Então peça especificamente. Ah, você quer que Deus te dirija no caminho para as suas decisões? Está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. A Bíblia claramente nos fala. Jesus diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Ele quer que nós coloquemos as nossas decisões diante dele. Então, ore por direção. Ore especificamente, gente. Tá? Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18, fala algo extraordinário, tá? E aqui a gente vai aprender um pouco mais com Elias, como é que podemos ter uma oração super poderosa a ponto de fazer o céu fechar ou abrir, tá? Tiago 5, 16 a 18 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, ou seja, com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Deus disse que não ia chover por 3 anos e meio. Elias foi o switcher, ele liberou a palavra. Ele foi o profeta que liberou a palavra. Em oração com Deus, ele entendeu a vontade de Deus e ele declarou a vontade de Deus. Deus disse: vai chover. Por que mudou? Porque a idolatria foi derrotada. Lembrem-se, na vida de Elias, quando ele disse que não ia chover, estava dentro do contexto de idolatria, deles acreditarem que Baal é que dava chuva. E Deus falou: tá bom, Elias, vai lá e decreta que não vai chover mais. Aí teve aquela grande luta, de Elias com os profetas de Baal. Quando a idolatria foi derrotada, passaram os 3 anos e meio que a palavra de Deus foi decretada, aí então voltou a chover. Então, gente, é importante vocês entenderem
que o povo de Israel, na verdade o que o povo de Israel queria, é que Deus fizesse alguma coisa por eles, mas eles queriam continuar na idolatria, e não funciona assim. Assim como tem muita gente hoje que quer que Deus abençoe, ora para que Deus abençoe financeiramente, ora para que Deus abençoe nos negócios, mas está em pecado, está com idolatria. Mas que tipo de idolatria, pastor? Idolatria, um ídolo, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Pode ser o teu dinheiro, pode ser o teu trabalho, pode ser um carro, né? Pode ser um sonho, pode ser um namorado, uma namorada, tudo que está no meio entre você e Deus e que toma o primeiro lugar na sua vida é uma idolatria. E ídolos não são fonte de provisão. Entenda uma coisa. Ou então são fontes de provisão que não vêm de Deus. E tudo aquilo que o diabo te dá, ele te dá com uma mão e toma com as duas, tá bom? Aquele povo acreditava em Javé, mas acreditava que Baal é que trazia a chuva. E Deus falou assim, é Baal que traz a chuva? Ele é o Senhor, então tá bom, eu vou decretar que não vai chover e eu quero ver. Pode buscar Baal à vontade para ver se vai cair uma gota de água na terra. E às vezes Deus tem que fazer isso na vida da gente, porque os ídolos começam a entrar no nosso coração. Então toma cuidado. Agora, quando há o arrependimento, quando o povo clamou a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Baal não conseguiu se proteger naquele grande desafio, né, com Elias, aí então Deus falou, então tá bom, tá, agora vai chover, glória a Deus. E a Bíblia diz que Tiago diz que ele orou e parou de chover. Depois ele orou e voltou a chover. Então, na verdade, gente, o decreto foi de Deus, mas ele precisava de um ponto de contato. Alguém que fizesse a sua vontade ser canalizada aqui para a terra, para o mundo físico. Então, Deus parou a chuva porque Elias orou. Porque claramente você vê lá no 1 Reis que foi Deus que decretou. Mas aqui em Tiago diz, Elias era um homem como eu e você. Mas ele orou e parou de chover. E ele orou de novo e voltou a chover. Então vocês estão percebendo, gente? Então, queridos, é muito importante que você entenda uma coisa. Tem muitas bênçãos que Deus já liberou para a sua vida, e elas não vieram à existência porque simplesmente você não orou, não chamou à existência as coisas que são antes que elas entrassem no mundo físico, tá bom? Mesmo que Deus já tivesse declarado, só aconteceu quando Elias orou. A terceira lição que eu quero falar sobre uma oração extraordinária é que a oração de fato produz o sobrenatural. Sabemos que Elias orou, sabemos como ele orou ferventemente, né? E se nós entendemos agora os segredos dele, nós vamos ter coragem de orar e nos tornarmos esse ponto de contato entre o mundo espiritual e o mundo físico, tá? A primeira lição que a gente vê lá de Tiago, capítulo 5, é que nós podemos fazer o mesmo que Elias. Veja, o versículo 17 diz assim, Elias era um homem semelhante a nós. Ele não era um super-homem. Ele não era o Spider-Man. Ele não era o Batman. Ele era um homem comum. E apesar de ser um homem comum, ele fez o incomum, o sobrenatural. Mandou parar de chover, parou. Mandou voltar a chover, voltou. Orou a Deus, chamou fogo do céu e veio. Entendeu? Essa é a primeira lição. A segunda lição que a gente aprende na oração dele é que ele orou ferventemente. Essa palavra constância significa que ele orou para valer. Querido, se você quer uma oração poderosa, sobrenatural, não dê uma oradinha, não. Eu vou dar uma orada. Não, dar uma orada não vai resolver. Você quer uma coisa que é um milagre, tá? Você tem que estar disposto a lutar por aquilo, a batalhar por aquilo, estar na presença de Deus, clamando, Senhor, eu estou liberando, porque não se esqueça, Daniel, lá no capítulo 9, quando ele começou a orar, gente, teve uma guerra, ele estava em jejum, 21 dias de oração até que o anjo chegasse, e o anjo mesmo declarou, olha, teve uma guerra nos céus, o principado da Pérsia não quis deixar eu passar, e eu chamei Miguel entrou na luta, e eu consegui chegar 21 dias depois. Se ele tivesse parado no 20º dia, não teria tido aquela revelação. Então, querido, Elias orou com fervor.
Se você quer uma oração poderosa, sobrenatural, você quer quebrar as cadeias que estão impedindo a bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu marido, sobre os teus filhos, ore para valer. Não é? Por quê? Porque dessa maneira você vai ser o ponto de contato para que as bênçãos do mundo sobrenatural venham para o mundo físico. Mas a oração fervente, ela abre uma porta para o mundo sobrenatural. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, a gente lê o seguinte: então disse Elias a Acabe, ao rei, de Israel, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Gente, é interessante, porque os versos seguintes mostram que não tinha chuva já. A verdade é que Elias estava ouvindo a chuva da outra dimensão. Ele estava ouvindo a chuva no mundo espiritual ainda. Você está me entendendo? Só que ele liberou a palavra, ele foi um ponto de contato e ele orou ferventemente. E é interessante isso, que quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais próximos estamos do mundo espiritual. Para poder ouvir o que está acontecendo, para poder discernir, para poder antecipar o que vai acontecer, gente. Então, se você está longe de Deus, você está surdo para aquilo que Ele fala, não é isso? Mas se você está perto de Deus, você ouvirá o que Ele vai decretar na sua vida. Agora, Acabe certamente conhecia a palavra de Deuteronômio 11, que dizia que se vocês idolatrarem, buscarem outros deuses, eu vou fechar o céu. Mas por que Acabe não teve autoridade para fazer voltar a chover? Porque ele estava distante de Deus, porque ele estava atolado na idolatria. Quando eu viajo, às vezes eu gosto de ligar a rádio, para ouvir um pouco das rádios de cada cidade. Você já reparou que quando você está perto da cidade, o som está forte, está alto? Quanto mais longe você vai ficando, começa a entrar aquele som de estática, vai ficando aquele chiado, aquele ruído, até que você perde aquela estação, porque perdeu o ponto de contato. Tem muita gente que está num relacionamento com Deus tão distante que tem muito ruído entre a voz de Deus e entre o ouvido daquela pessoa, tá? Agora, quando você volta para as proximidades, o que acontece? De novo você capta o sinal e aquela rádio que você queria ouvir pode ser ouvida por você. Então, meu querido, você não pode receber um sinal de Deus sem estar perto dele. A oração não pode ser ritualística, a oração tem que ser fervente, tem que se aproximar. Deus fala: aproximai-vos de mim e eu me aproximarei de vocês. Amém? Então é muito importante que quando eu estou perto de Deus, o Espírito Santo é aquele que fala com o meu espírito a respeito da vontade de Deus e como ela se aplica à minha vida. Bom, outra coisa que a gente vê também é que Elias se separou para orar, Enquanto Acabe foi comer, Elias foi para o monte. Lá no versículo 42 de 1 Reis 18 diz assim: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Monte Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ele precisava de um lugar onde não houvesse distração. Você precisa de um lugar onde não haja distração. O meu lugar na minha casa é uma sala de TV que eu tenho. Ela é pequena, eu sempre assisto ali as mensagens, às vezes eu boto música de adoração e aí eu começo a buscar a Deus e ali Deus me visita. É muito importante você ter um lugar. Eu assisti um filme uma vez, muitos de vocês já devem ter visto, é aquele O Quarto de Guerra. É você ter um lugar onde a atmosfera daquele lugar te remeta para a presença de Deus. Amém, meu querido? Em nome de Jesus. Eu quero dizer também que o texto de Tiago diz que Elias se prostrou e colocou a cabeça, de Tiago não, de 1 Reis, Ele se prostrou e colocou a cabeça entre os joelhos. Você sabia que no Velho Testamento esta também era a posição de uma mulher dar à luz? Literalmente, essa era a posição de uma mulher dar à luz. Então, Elias estava precisando gerar um milagre, interferir na natureza, para que algo sobrenatural acontecesse. Ele ficou numa posição literal de quem está querendo dar à luz a um milagre, dar à luz ao sobrenatural.
Então eu quero dizer que até sua postura para orar é importante. Porque tudo, o teu corpo, a tua alma, os teus pensamentos, os seus ouvidos, tudo tem que estar voltado para Deus, para você discernir a voz de Deus e liberar a palavra de Deus, até que esta palavra se cumpra. Amém? Jesus, quando ressuscitou Lázaro, é interessante isso. Lá em João capítulo 11, versículo 33, diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Isso quando ele encontrou, com uma das irmãs de Lázaro, ela estava chorando e o seu espírito se remexeu. Depois no versículo 38, de novo fala: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus foi agitado no seu espírito para fazer o milagre. Ele tinha que gerar algo sobrenatural, ele tinha que chamar a vida da morte, e ali o seu espírito se agitou. Não é como fazer uma oração na refeição, ou uma oração antes de dormir: ó Pai, abençoe esse alimento. Ó Senhor, como eu era pequenininho, eu orava: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus no Espírito Santo, amém. Não, não é assim. É orar para valer, é agitar-se no Espírito, é abrir a sua boca, é invocar o Deus Todo-Poderoso para operar um milagre, meu querido, em nome de Jesus. Quando você precisa de um grande milagre, precisa orar, e orar muitas vezes, orar com fervor, entendeu? Muitas vezes com gemidos inexprimíveis, como uma mãe que está para dar à luz. Força, 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 empurra, empurra até que nasça o bebê. Então, quando nós queremos ser aquele ponto de contato, nós temos que nos separar, temos que buscar a Deus um lugar que seja propício, e temos que orar segundo a vontade de Deus, crendo que todos os seus decretos, todas as promessas de Deus têm nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Aí o versículo diz: por nosso intermédio. A nossa parte, queridos, é ser o ponto de contato, é ser o switcher que vai ligar a força, que vai ligar o poder, que vai fazer com que esse poder saia do mundo espiritual e venha para o mundo físico. Bom, gente querida, essa é uma palavra de suma importância, e eu quero muito pedir que você possa compartilhar esta palavra e também fazer alguns comentários. Se você gostou, se não gostou, eu vou apreciar muito, viu? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você o faça. Um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por tudo que eu disse até aqui, de antemão eu quero avisá-los que eu estou preparando uma super aula, uma nova masterclass para tratar com maior profundidade sobre o fim dos tempos. Eu quero mostrar para você como os sinais estão se cumprindo por toda a história e onde a igreja se encontra em meio aos dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa super aula será gratuita, gente. E eu quero te encorajar a me seguir no Instagram, @lamartinepozella, S e 2 L's, para receber novas informações que serão disponibilizadas somente por lá. Que Deus abençoe a sua vida e continue firme na palavra do nosso Senhor Jesus.